iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos com a administradora de empresas e palestrante Indaqueia Marisol Lima sobre independência emocional, evolução e saúde. Confira! Indaqueia, muito feliz de poder conversar com você mais uma vez aqui no Presença e Harmonia. Muito obrigada! Eu que agradeço o convite, estou extremamente feliz de estar aqui hoje com você novamente. Bom, Indaqueia, então hoje o nosso assunto é justamente a independência emocional. Você pode contar pra gente o que é? Independência emocional é um estado que alcançamos de uma conexão muito profunda com quem somos na realidade. Isso permite que a gente consiga trabalhar com as nossas emoções de uma maneira mais organizada e que no nosso fluxo da vida, com os desafios que acontecem, situações do dia a dia, a gente consiga manter o nosso eixo, sem se deixar afetar com as situações externas. Então nós ficamos conectados com os nossos propósitos, com aquilo que nós somos. Isso dá para a gente uma certeza de que eu não preciso da opinião do outro para ter o meu alto valor. Eu não preciso de determinada quantia de dinheiro para me sentir próspera. Eu não necessito de que alguém, valide a importância do ser humano que eu sou. Então, a independência emocional é a nossa capacidade de gerenciar as emoções e de sentir, sentimentos bem profundos. Bom, falando de independência emocional, ela faz parte de ela é um dos 5 pilares justamente da inteligência emocional. Então, como que ela pode contribuir nesse momento onde a gente tem um aumento da ansiedade e depressão no planeta em geral? Eu me interessei por esse tema, tenho estudado já isso muito há um ano, principalmente quando eu senti. Então, eu fui minha própria cobaia. Muitas vezes a vida dá reveses e a gente às vezes escorrega, cai ou se sente um pouco desamparado. E realmente comecei a entender o que acontece. Eu que conheço, eu que trabalho, que estudo, que sou uma pessoa espiritualizada. E aí eu percebi que muitas vezes, em algumas situações, quando a gente acaba não se protegendo da maneira necessária, a gente deixa que às vezes o externo acabe entrando. Então, nessa situação hoje, da ansiedade, a gente está olhando muito para fora e pouco para dentro. Então, quando a gente olha para dentro, a gente percebe a grandiosidade que nós somos e a capacidade que nós temos de nos nutrir, aí nós somos capazes de trabalhar. Porque a independência emocional, ela proporciona, primeiro, a questão de uma educação emocional. E nós não somos educados emocionalmente. O que a gente percebe, Vivian, eu que trabalho com os treinamentos de autoconhecimento, módulos, workshops, quando a gente pergunta, e o que você está sentindo? Eu estou sentindo bem. Mas o que é esse bem? Sabe? Então, nominar. E quantas emoções nós temos? As emoções, primeiro, que são as 4 de base, que é a alegria, o medo, a tristeza, a raiva, e depois os sentimentos. Então, isso faz com que eu primeiro conheça essa emoção. Nossa, o que é? Dê nome. Nossa, é isso, tem essa intensidade, o que ela causa? No segundo, é a força emocional. O que é a força emocional? É a nossa presença. Se a gente está com uma emoção, vamos supor assim, a gente não fala que é negativo, porque a emoção ela é instintiva, mas ela é desagradável e a gente fica remoendo com ela fica gravitacionando no nosso campo emocional e a gente fica com uma carga e essa carga interfere nesse campo vibracional. E aí, por isso que tem pessoas que às vezes são bem-sucedidas nos planejamentos, no que elas fazem, por causa dessa força emocional. Porque é a presença, é como eu movimento os meus sentimentos e a atenção devida que eu dou para os sentimentos, vamos dizer assim, os agradáveis, que é amor, bem-estar, alegria, felicidade, e às vezes os desagradáveis, a tristeza, o medo, o receio, o estresse, a ansiedade. E o terceiro foco,
Muitas vezes não acontece com você, e comigo às vezes acontece. Eu vou fazer determinada coisa, aí daqui a pouco eu estou olhando alguma coisa, já vou para o Instagram. Aí depois eu penso, não, vou no Netflix, dar uma maratonada. Ou aí eu vou comer alguma coisa. Então por quê? Porque o foco ele sai quando eu não planejo, eu não tenho direcionado como é que eu quero me sentir nesse momento. Às vezes eu vou fazer uma atividade que não é uma atividade agradável, porque a gente tem o palco onde a gente brilha, né? E todo mundo tem o seu palco no dia a dia. E tem os bastidores, que é aquele trabalho que a gente tem que fazer para estar ali na frente. Então, muitas vezes, né, algum trabalho que é um trabalho de planejamento que exige mais, aí às vezes a capacidade, se eu não estou com foco, eu fujo mais, né? Tem essa capacidade de fuga. Então, ele permite com que a gente foque, que a gente centre, que a gente comece a ter essa educação emocional e sentir, e no momento de sentir, perceber o que é adequado, que resposta que eu devo dar ao ambiente para mim mesma. É engraçado, há anos atrás eu me lembro muito bem dessa questão de foco numa palestra sua, que eu não vou lembrar o título agora. Você falou que a gente precisa estar presente naquilo que a gente vai fazer, até mesmo quando você vai trancar a porta da tua casa. Que às vezes a gente fica naquela, né, você nem lembra o que você fez, jeito você trancou, se não trancou, como você fez, você está sempre com a cabeça em outro lugar. E eu me lembro muito bem, às vezes, bem isso, quando eu fechei a porta, eu lembro da sua palestra, acho que deve fazer uns 10 anos. E eu me lembro muito bem quando você falava dessa questão, não, a gente tem que estar presente nas pequenas, nas mínimas atividades, mas é estar ali. Né? Eu acho que isso também é extremamente importante, né? Como você está falando, nesse foco para essa nossa busca, né? Com certeza, porque aí eu valorizo o vivo. Porque se eu não estou atenta nesse momento, eu tenho aqui uma necessidade de algum sentimento, de alegria, por exemplo. Eu estou alegre em estar aqui. Nada a gente conversar, da gente poder proporcionar esse momento para as pessoas também futuramente. E aí, se eu estou pensando no que vai acontecer depois e não estou presente aqui, começa a ter faltas. E essas faltas começam a ser substituídas de maneiras talvez não tão produtivas para a gente. E ainda que então, já que a gente está falando de independência emocional, mas a gente também tem a questão da dependência emocional. Então, como que ela nos impacta, essa dependência? Bom, a dependência é quando a gente não se banca emocionalmente. E a gente tem aquele sentimento de ser insuficiente, de não ser capaz muitas vezes de obter os sentimentos ou as sensações ou aquilo que nós queremos. Então, como que é a dependência emocional? Como eu não tenho recurso interno, ou eu acredito que eu não tenho recurso interno, eu vou buscar para essa ansiedade, esse vazio que eu posso estar sentindo fora. E aonde eu vou buscar? Muitas vezes em coisas, em pessoas, em situações, em status. Por exemplo, aquela pessoa que compra. Então, às vezes eu preciso me sentir alegre, né? Eu preciso me sentir feliz. E quando eu não sei qual que é a sensação da felicidade, ou quando eu não planejo, né, o que me deixa feliz? Até uma pergunta para você, o que te deixa feliz? Então pode deixar feliz ouvir o som de um passarinho cantando, de repente olhar um parque, uma natureza. Às vezes eu não posso estar no Pico do Marumbi, mas eu posso de repente ir no Parque de Curitiba, que a gente que mora aqui, e olhar e sentir esse preenchimento emocional. Então quando eu vou buscar algo externo, né, para me preencher emocionalmente. E o que acontece? A potência é menor. E aí sempre tem aquela sensação de falta. E também em pessoas, então eu só vou me sentir, por exemplo, animada se eu estiver do lado, né, da pessoa tal. Eu só vou me sentir de que eu sou realmente bem profissionalmente se eu tiver a validação da pessoa, se eu tiver o aplauso do outro. Então essa dependência, ela costuma levar a comportamentos tóxicos, às vezes até de cegueira emocional. E existe uma metodologia, né? E até, pelo que a gente estava vendo, o método Hadas. O que ele consiste? Bom, o método Hadas, ele consiste numa metodologia de mudança de padrão emocional. Então, é uma metodologia que foi desenvolvida em Israel para Esther Shirishani, e ela trabalha muito essa questão de como de reconhecer as emoções e a gente poder perceber o que está me faltando nesse momento e o que eu preciso. Então eu vejo assim, o grande trabalho é do conhecimento das emoções.
Isso me lembrou muito, eu digo, nossa, eu tenho como planejar emocionalmente, que a gente olha para planejamento, sempre planejamento de meta, de objetivo. Eu estou aqui, eu quero chegar aqui. E como é que eu traço esse objetivo? E aí, Vivian, eu percebi que muitas vezes nos processos de coaching, onde as pessoas faziam as sessões, elas já tinham vencido os seus desafios, os seus obstáculos, e elas não se sabotavam, elas, depois de um certo tempo, elas voltavam. Eu digo, mas o que aconteceu? Então, elas não conseguiam, né, não tinham um método, algo para que elas pudessem ter essa força emocional. Então, faltava força emocional. E aí eu comecei a perceber, tanto no mundo empresarial, por que determinados planos fracassam e outros são bem-sucedidos? Pela força emocional, porque às vezes eu não me planejo, por exemplo, se eu vou precisar ter muita paciência ou uma situação que vai exigir muita resiliência. Então, o planejamento físico está ali, no papel, o mental está ok, mas o emocional, qual que vai ser a carga que ele vai me exigir para que eu possa cumprir? E eu lembro de uma situação que no ano 2000, na virada do milênio, a gente recebeu de um mestre, que eu até trouxe aqui, um saquinho com sentimentos. E ele falou assim, vocês têm uma grande lição. A gente falou, nossa, qual será a lição? Ele falou, todo dia pegar um sentimento que está aqui, né? Por exemplo aqui, afabilidade. Então, o que é ser afável? Primeiro pensar nisso e falar, o que essa palavra está dizendo para mim? Será que eu preciso praticar mais? Eu preciso estimular no outro? Olha aqui, coragem. Então, agir com o coração. E a gente fazia esse exercício. E isso me deu assim, primeiro eu ampliei o meu repertório emocional e percebi que a emoção, ela se transforma em sentimento quando ela passa para o sistema pré-frontal do cérebro. E aí a gente também, né, agora tem a versão de bolsa, que é muito mais interessante, né? Então ela surge assim, qualquer serenidade. Vamos ser serenos agora. Então o método consiste nisso, de trabalhar dessa forma. Então ele tem dois focos. Primeiro, diminuir ao máximo a sensação de você estar com um sentimento desagradável. E o que quer dizer? Às vezes acontece uma situação e é normal ficar com raiva. E aí o que a pessoa faz? Eu posso ficar com raiva 1 minuto, 2 minutos, 2 horas, 2 semanas, 2 meses. Então se eu diminuir já 10 segundos, já está ótimo. Porque daí eu percebo, eu fiquei com raiva dessa situação, mas essa situação agora é a minha vida? Não, né? Então, e o que eu preciso ter nesse momento aqui? Às vezes acontece no trabalho, alguma coisa. Bom, nesse momento eu preciso ter paciência, que eu preciso, às vezes, de repente, explicar ou me comunicar melhor, ou perceber o que aconteceu. E um outro trabalho do método ADAS é criar movimento para atingir o desejo autêntico. Então, não é só ficar esperando, porque quando a gente já nasce com uma timeline pronta, né? Nasceu, você vai crescer, vai estudar, vai fazer isso e tal. E aí? E de acordo com esse olhar que a gente está conversando, o que seria então isso que nos move, esse desejo autêntico? Uau, é quem a gente realmente é o nosso propósito. Então, o desejo autêntico é o nosso desejo de fazer coisas alinhadas com os nossos valores, que são os valores humanos universais. Então, é um desejo que ele só faz bem, porque alinhado a valores, ele faz bem para mim e para as outras pessoas. E quando a gente está alinhado ao nosso desejo autêntico, a gente sabe exatamente aonde a gente quer chegar. E aí eu posso olhar a minha vida da seguinte forma, até nas escolhas das decisões que eu vou tomar. Essa decisão, ela vai me levar ao meu desejo autêntico. Esse relacionamento, ele tem a ver com os valores, porque, por exemplo, o respeito, que é um valor que a gente tem. De repente, uma coisa que pode ser respeito para você, Vivian, pense. Então, eu vou dizer para mim, de repente, respeito é quando a pessoa não eleva o tom de voz para falar comigo. Sim. Esse é um ponto. Para você? Para mim, é quando a pessoa sabe escutar, né? Não só tentar falar em cima, mas ela sabe te ouvir, né? Isso.
E aí, essa forma, a gente definir bem qual que são os nossos valores e quais são os indicadores dos valores, num relacionamento fica muito mais fácil. Porque, por exemplo, você faltou com respeito para mim. Eu fico pensando, puxa, mas o que eu fiz? Então, de repente, naquele momento, eu não te ouvi atentamente, eu não fiz uma escuta empática. E, por outro, às vezes, falta de respeito é a pessoa fazer uma microagressão verbal. Isso mesmo, né? E como que a gente pode perceber o impacto dessa base emocional no nosso dia a dia? Principalmente nos relacionamentos e principalmente porque a emoção ela é instintiva e ela mobiliza, ela tem a sua função e é importante a gente conseguir entender porque a emoção fala da gente. Então, nossa, se eu sentir tristeza, por que isso me deixou triste? E aí eu entendo o que ela está sinalizando. Puxa, olha, você precisa trabalhar mais esse aspecto. Ou está sinalizando que talvez tenha alguma coisa que eu não esteja dando importância para mim nesse momento. Então, primeiro, ela sinaliza essa questão da emoção. E aí eu percebo, né, veio a emoção, aquilo que eu disse, né? Se vou sentir, eu vou resolver. E aí eu vou transmutar isso em pensamento. Qual que é o sentimento que isso traz? A emoção, ela gera um sentimento. E aí o sentimento gera um comportamento. Então, assim, e se eu me deixar levar pela emoção, talvez eu possa gerar um pensamento que talvez não seja um pensamento verdadeiro e que daí pode impactar num comportamento que pode me afastar do meu propósito e impactar em relacionamento e até no processo de decisão. Por exemplo, no dia a dia de trabalho, a gente precisa decidir se eu estou porque a emoção trabalha no sistema límbico, né, do cérebro. Então, que trabalha com a adrenalina, né, com cortisol. Então, foi uma situação que me mobilizou a raiva. Então, estou com raiva. Imagina eu tomar uma decisão naquele momento ou contaminado com a raiva. Sim. Então, é diferente de sentir raiva. Sentir raiva por quê? Porque, por exemplo, o relatório não chegou em tempo. Tá, o que eu posso fazer? Bom, então, vamos lá e acesso, né, com o meu chakra, né, superior, faço uma meditação e vou ali e trabalho. Aí eu estou acessando com o sentimento que trabalha já o pré-frontal e aí ele está com o pensamento. Então eu posso impactar muito no mundo, nas pessoas, nos meus relacionamentos. E aí tem um exercício bem bacana que a gente se perguntar assim, o comportamento, né? A minha decisão hoje, a minha atitude, ela está contribuindo ou não está contribuindo para eu ser um ser humano melhor, para eu fazer um mundo melhor e para eu atingir o meu desejo autêntico? E daqui aí, quais são os principais desafios, né? Já que nós estamos falando justamente disso no nosso cotidiano, enfrentado pelas pessoas na busca pela independência emocional e como esses desafios se relacionam com a busca do nosso bem-estar, que era um pouco disso que você estava contando para nós agora, né? Que é essa busca, de certa forma, também pela nossa conexão. Sim, eu vejo que o grande desafio é a gente praticar, como tudo. Então, primeiro a gente entender, porque é a questão assim, de eu me descobrir e de eu perceber que eu tenho uma riqueza muito grande interior, entender a enormidade de sentimentos que eu tenho e como que eu posso reagir diante de uma situação. Então, às vezes, tem situações na vida em que a gente pode se sentir incompetentes, né? Ou a gente não tem nada que a gente possa fazer. Eu vivenciei isso faz um ano, né? Por exemplo, com o tratamento da minha mãe, né? E com a morte dela, passagem dela. Então, assim, era uma situação que a gente sabia que a condição física dela não daria conta, né, que ela passaria para outro plano. E aí, quando eu estava com ela, eu sentia tristeza. E aí eu disse assim, mas como que eu posso ajudar? E às vezes a gente não pode ajudar a pessoa naquele momento. Então, o que eu posso fazer? Eu posso mobilizar esse sentimento de amor, de gratidão, de prosperidade, para que ela possa sentir esse campo magnético e esse meu campo trazer essa sintonia de energia. Uma coisa que eu faço, Vivian, quando eu vejo um acidente de trânsito, e eu vejo, às vezes eu não consigo parar, às vezes as pessoas já estão sendo. Então, eu também mobilizo uma energia para que possa ir. Então, eu acho que o grande desafio é a gente pensar, né, nesse sentido e trazer mais para o nosso domínio e não se deixar afetar tanto, não deixar que as coisas externas
elas nos afetem tanto. Isso é super desafiador. Muito. Tanto que eu fui, dei um Google para procurar justamente me preparar um pouco para a nossa conversa. E você procura independência emocional, você quase não acha nada, mas o que aparece é a dependência, que é justamente isso, a gente está sempre mais voltado para fora do que de fato para nós, né? Então, acho que só isso, a gente parar para pensar, é o que as pessoas acabam mesmo até mais focando na vida do que, de fato, pensar nessa busca real por uma independência emocional. Sim, e muitas vezes a mídia faz isso, né? Porque assim, ela nos convida a buscar coisas para gerar esse bem-estar, como você mesmo falou. Agora, né? Você foi perfeita. Então, às vezes eu vou, por exemplo, no Instagram, na rede social, vou buscar alguma coisa para o bem-estar, aí eu me sinto deprimido porque eu vejo que as pessoas estão lá. Só que eu esqueço que aquele é um recorte de vida. Então, as redes sociais, elas foram feitas para inspirar. E não justamente para deprimir, porque aquela não é a vida real. Aquela é um recorte onde eu mostro, às vezes, o melhor, né? A melhor parte. E de que maneira a independência emocional pode ser, então, cultivada ao longo da vida, que a gente comentava que, de fato, é um exercício que não é tão fácil, né? E quais as estratégias mais eficazes para fortalecer essa habilidade, contribuindo, assim, para uma evolução, né, pessoal e também na melhoria da nossa saúde emocional? Bom, eu vejo que, em primeiro lugar, a gente não ter medo de praticar, sabe? E não ter medo de olhar para a gente, buscar uns momentos de solitude, que é diferente da solidão. Então, a solitude é aquele momento que você tem para ter contato com você, se conhecer, entender e perceber, fazer essa educação emocional. Depois, ter esse contato com o desejo autêntico, perceber o que eu quero. Então, tem uma pergunta que realmente a gente trabalha assim: o que você quer? Aí eu pergunto de novo: o que você realmente quer? O que você quer? E às vezes a gente começa, eu quero me sentir feliz, mas o que é eu sentir feliz? Ou o bem, como eu falei no momento, né? O bem, o que está por trás desse eu quero me sentir bem? Né? Nesse sentido. Porque aí, Vivian, às vezes as pessoas colocam muito longe. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a Morada do Silêncio. Ela é maravilhosa, né? Para a gente encontrar a paz, para a gente se conectar. E às vezes eu posso dizer, puxa, eu só vou sentir aquela paz profunda na Morada do Silêncio. Às vezes eu posso não ter condições de ir lá, e aí eu posso me sentir deprimido. Então eu preciso, né, olhar para mim e poder me conectar com a morada. Ou de repente olhar uma flor, nem que seja aquela pequena flor amarelinha no meio da grama, e conectar com essa paz profunda. E perceber, olhar uma criança, por exemplo, né, no meio daquela agitação, mas aquele estado de alegria. Então eu buscar proporcionar isso. E utilizar o planejamento no dia a dia. Então a gente planeja a semana, o que eu quero sentir hoje? Hoje eu quero sentir alegria, eu quero sentir isso, eu quero sentir... E aí assim, toda semana pode mudar, e aí eu vou buscar coisas para me nutrir. Não quer dizer eu abandonar os sonhos ou os desejos, o que eu quero, ou me contentar com aquilo. Mas assim, aí eu consigo trabalhar para sempre me manter carregado e sempre manter essa força emocional. Que aí me liga muito mais fácil com pessoas com a mesma faixa vibratória. Sim, e até como você falou, né? A gente não tem uma educação, né, voltada para a inteligência emocional, em especial em relação aos nossos sentimentos. Então também, muitas vezes, quando você se prepara, não deixa de ser uma forma também de você buscar e estudar que sentimentos são aqueles que eu desejo, né, acessar naquela minha semana, como você mesmo está colocando, né? Então, acho que acaba sendo também um processo de aprendizado também, nosso, e também se aprofundar um pouco mais em algo que a gente não consegue explicar muito bem quando a gente fala, eu tô bem, tô legal, e o que é, né? O que significa isso? Com certeza. E se a gente todo dia praticar um sentimento diferente, a gente acaba identificando em nós e no outro. E trabalha muito a empatia, porque aí quando eu sei identificar em mim, fica mais fácil identificar no outro. Até o que falta, o que eu posso contribuir para esse sucesso. No comecinho da nossa conversa, a gente comentou que a independência emocional é um dos 5 pilares da inteligência emocional.
Você podia comentar para a gente quais são os outros 4 e se existe um processo progressivo entre os pilares ou é importante tratá-los todos juntos? Até trouxe uma colinha aqui para não esquecer. Então aqui, ó. Depois a gente pode, né? Então os 4 pilares, os 4 outros pilares. Primeiro é consciência emocional. Então assim, eu ter a consciência de que eu sou um ser emocional e nós decidimos emocionalmente. E eu creio assim, a nossa evolução aqui nesse planeta é por meio da emoção. Porque se eu não conhecer a emoção e se eu for pelo instinto, eu acabo sendo muito físico, muito rude, matar ou morrer. Né? Fica muito no instintivo. Segundo, a consciência comportamental. Perceber que determinada emoção ou determinado sentimento ele vai impactar num comportamento, numa ação. Então, se algo acontece e me desagrada, talvez eu possa estar passando desagrado pelo mundo. E as pessoas que às vezes não têm nada a ver com isso, né? Terceiro, a comunicação consciente. O que eu quero comunicar? E aí eu perceber de que maneira, ou quais as palavras, com que sentimentos estão nas palavras. Então nós sentimos o tempo todo, não tem como desligar. O que eu posso fazer é regular esses sentimentos. Então, nas minhas palavras eu comunico. Depois é a autorregulação realmente nisso, em momentos de crise e de abundância. Até os próprios excessos, né, geram dependência. E às vezes não é só coisa negativa, até coisa positiva. Por exemplo, a pessoa que pratica muito yoga, a pessoa que vai muito para a academia, né, a pessoa que trabalha demais, ela está buscando fontes para se renovar de formas diferenciadas. Agora você já viu a nova frase, o novo termo, Mindfulness? Não, esse não, ainda não. Pegaram a questão do McDonald's, né, que é fast food, então agora diz que é Mindfulness, né? Então tá, 1, 2, 3, 4, 5, agora estou bem, então vou. Então, sem saber dessa questão do que está mexendo, né, que mexe com o nosso organismo, com os chakras, que tem todo o conhecimento oriental por trás, que tem toda uma questão espiritual e banaliza, né, torna banal. Então, a gente poder trabalhar isso e aí a independência emocional. Perfeito. E é importante que a gente conheça as 5, então, né? É importante. E tente praticá-las. Sim, e assim, elas são interdependentes. Então, a partir do momento que eu aumento a minha consciência emocional, as outras também, eu contribuo também dos outros pilares. Eles não são assim uma sequência, né? Eles estão acontecendo. A vida está acontecendo, né? Então eu estou aqui me comunicando, eu estou buscando transmitir um sentimento e ao mesmo tempo impacta, né, no comportamento e até nas microexpressões. Então, por isso que impacta, é importante a gente ter essa educação emocional, porque às vezes eu posso não gostar de alguma coisa, e eu estou achando, não, estou com a minha cara de paisagem aqui, mas de repente, né, a pessoa que está lá, ele fala, esse franzir de nariz não engana. Isso, e Daquela, eu gostaria de pedir uma mensagem final para quem está nos assistindo. Então, vamos lá, e você já sabe como vai ser essa mensagem, né? A minha pergunta para você hoje é: o que você pratica todo dia? Porque você se torna muito bom naquilo que você pratica. Você pratica a alegria? Você pratica a paz? Você pratica a felicidade? Ou você pratica muita reclamação? Porque se você reclama, você vai ficar muito bom nisso. Mas tão bom, que qualquer coisa você vai achar defeito. Aonde a pessoa mais leiga não acha, você como um bom especialista vai achar. O que você pratica todo dia? Você pratica raiva? Porque se você pratica raiva todo dia, você vai ficar muito bom nisso. Mas tão bom, que qualquer coisinha mais banal vai te tirar do sério. E vai mobilizar uma energia que até o fato, de repente, da sua cadeira, Vivian, parecer mais confortável que a minha, vai me gerar um desconforto. Você, mas que injustiça, que da hora, em vez de dar para convidar a uma cadeira melhor, vai dar para você. O que você pratica todo dia? Você pratica a preocupação todo dia? Porque se você se preocupa todo dia, você vai ficar boa. Mas tão boa nisso, que
qualquer coisa vai te preocupar, até os problemas que não são seus. Então, se tudo é uma questão de prática, eu convido você a praticar a felicidade. Primeiro, porque você merece ser feliz e quando a gente é feliz, a gente torna o mundo mais feliz. Perfeito, Indaqueia. É uma delícia sempre conversar com você, aprender, né? E toda essa energia boa que você traz pra gente. Muito obrigada. Da mesma forma, esse teu sorriso transmite tanta alegria, tanta confiança que a gente se sente em casa. Obrigada, Muito obrigada. Indaqueia. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morte.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!